Eu gostaria de meditar com os irmãos na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro, na carta de Judas. É uma carta que tem apenas um capítulo, carta de Judas. Judas era irmão de Tiago, servos do Senhor. E Judas, a cartinha de Judas é interessante para os nossos dias de hoje, muito interessante para os nossos dias, porque ele fala sobre tudo que precisamos aprender. Amém, irmãos? Carta de Judas, pertinho ao penúltimo livro da Bíblia, coladinho com Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Nós vamos ler dois versículos, 20 e 21. Quem já achou, diga um amém. Está escrito assim, versículo 20: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus. Caridade é a mesma coisa que amor, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Só esses dois versículos. Vamos fazer uma oração. Faça a sua oração, peça ao Senhor: Senhor, me abençoe nesta manhã. Eu quero sair daqui hoje abençoado, restaurado, renovado, fortalecido. Me abençoe nesta manhã, Senhor. Fale comigo. E vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos nesta manhã na Tua casa. Obrigado pela noite que passamos na Tua presença. O Senhor permitiu que levantássemos e estivéssemos aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Pai Santo, abençoa o Teu povo que deixou a sua casa para estar aqui, cultuar o Teu nome, se apresentar a Ti como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Senhor, nos abençoe, abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe as crianças, jovens, adolescentes, abençoe todo o Teu povo, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, derrame sobre nós a Tua bênção. Encha o Teu povo do Espírito Santo, encha a Tua igreja, Senhor. Cure aquele que está enfermo, dá a solução para o problema daquele que esteja enfrentando alguma dificuldade, Senhor, seja na vida espiritual, material, familiar. Ó Senhor, faça um milagre nesta casa. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, fale conosco e manifeste a Tua glória, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso.
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Antes que você assente-se, abençoe a pessoa que está do seu lado. Fala assim: Deus vai te abençoar nesta manhã. Deus vai te abençoar. Pastor, Deus vai te abençoar. Pastor Moisés, Deus vai te abençoar. Pastor Paulo, Deus vai te abençoar. Pastor Antônio, Deus vai te abençoar. Pastor Daniel, Deus vai te abençoar. Irmão que está aqui na frente, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar todos nós. Aleluia. Graças a Deus podemos assentar. Quem quiser manter a sua Bíblia aberta aí no texto, pode estar à vontade. Irmãos, o assunto que eu gostaria de tratar hoje: a verdade que liberta e protege. Então, aí você já começa a perceber que o assunto é interessante. A verdade que liberta e protege. Porque não adianta a pessoa ser libertada e ficar sem proteção. Ela vai perder tudo que ela conquistou. Então veja que o assunto é muito importante para todos nós. A verdade que liberta e protege. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma senhora me procurou na igreja. E ela me procurou para pedir uma oração. Mas ela começou a contar a vida dela. E ela disse para mim que ela frequentava uma igreja muito grande, famosa, não vou dar o nome para questão de ética, mas ela frequentava essa igreja há muitos anos. E ela gostava de participar de todos os cultos da igreja. Mas quando ela participava do culto de libertação, toda vez que ela participava, ela ficava possessa, ou seja, possuída pelos demônios. E entrava semana, meses, anos, toda reunião ela ficava possessa. Ela fala: meu Deus, eu não consigo me libertar. Eu nunca consigo me libertar. Aí ela tomou uma decisão na vida dela. Fala: eu vou orar na minha casa, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Ela tomou essa decisão. E ela começou então a sentir-se melhor. Aí ela foi ao culto, como ela fazia todas as semanas. E o dia que ela foi no culto de libertação, ela não passou mal. Ela não ficou possessa. Ela fala: puxa vida, que maravilha, estou liberta, estou abençoada. Aí passou um tempo, ela tinha uma necessidade lá de uma oração especial. Ela procurou o pastor que fazia as reuniões lá com ela. Porque essa denominação tem muita reunião, tem 4, 5 reuniões por dia. Então ela procurou o pastor e falou: pastor, eu queria que você fizesse uma oração especial para mim, como acontece aqui na igreja. Às vezes a gente está lá no escritório, né, pastor? Alguém chega lá com a necessidade, queria que o senhor orasse para mim especialmente, ou quando termina aqui, estamos aqui à disposição para orar para aquelas pessoas que têm às vezes uma situação que ele depende de uma ajuda espiritual, uma oração especial. Então ela fez isso. Quando ela contou para o pastor, que é o pregador da reunião que ela frequentava, e ele então falou assim: fecha os seus olhos, e colocou a mão sobre a cabeça dela e começou a chamar
todos os demônios sobre a vida dela. Todos os demônios. Aí, só que não é uns nomes bíblicos, porque eu quero que você aprenda hoje que os nomes bíblicos que é dado aos espíritos, vamos lá, Satanás, Lucas 10, 17 a 19, Lucas 10, vamos ver o que está escrito? Lucas 10, 17 a 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe: eu via a Satanás como raio cair do céu. Então nós temos aqui dois nomes já: demônios e Satanás. A Bíblia fala também espírito das trevas, Efésios capítulo 5. E Efésios capítulo 6 também, do 12, versículo 12 também fala: porque os que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Eu falei para você, deixa eu ver aqui. Qual que eu falei? Mateus 12, 43? Efésios. Vamos ver aí, Mateus 12, 43, por favor. Até eu encontrar meu Éfeso aqui. Efésios 5, 8. 5, 8. Aqui, vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principado, contra potestades. Aqui está falando principados, são príncipes das trevas. Contra potestade, contra o exército de poder, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes, exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esses são os nomes bíblicos. Espírito imundo, vamos ver aí, Mateus 12, 43. Eu quero que você se inteira bem do que a palavra de Deus ensina para nós. E quando o espírito imundo, o que significa imundo? Sujo, sem limpeza, cheirando mal. E quando o espírito imundo tem saído do homem, até aí, eu estou dando só os nomes dos espíritos. Aí, o que essa denominação faz? Eles chamam os espíritos pelo nome de batismo nas casas de santos. Nas casas de santos. Você já entendeu aí que você é inteligente? Eu sei que você está... Já entendi. Ele é chamado, ele é batizado nas casas de santo por Pombagira, Tranca-Rua, Eixo Caveira, TT Viludo, e vai por aí afora. Então, quando alguém usa o nome de batismo, eles estão dando força para os demônios. Está dando para você entender? Então, aí, o que a palavra de Deus ensina para nós? Que nós não podemos colocar a mão precipitadamente sobre a cabeça das pessoas. Se nós que entendemos, compreendemos, oramos antes de orar, oramos antes de pregar, oramos para que as pessoas sejam livres, nós não podemos colocar a mão precipitadamente sobre a cabeça das pessoas, muito mais quem vai receber a imposição das mãos não deve deixar qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça. Tem pessoas que não têm discernimento. Tem uma criança hoje que ela perdeu uma das vistas porque ela entregou a sua filhinha na mão de alguém e alguém beijou os olhos daquela criança, o germe que estava na sua boca passou para os olhos da criança, hoje a criança está cega. Então as pessoas estão sem discernimento e entregando tudo de bandeja para o mal destruir.
Então, quando essa mulher recebeu a oração, que ele começou a invocar todos esses espíritos malignos que receberam o nome de batismo nas casas de santo, ela falou: pode parar, pastor. Ela pegou, saiu de lá, nunca mais voltou na igreja. Está dando para você entender, irmãos? Está dando para você entender que você tem que saber que tipo de oração que está sendo feito. Porque quando ela chegava no culto lá, que eles começavam a fazer essa oração, chamando, isso aí é chamar, irmãos. A pessoa fraca vai para o chão. A pessoa que está com um problema já vai tombar. E aí, o que eles fazem? Por que eles não ensinam isso para você? Porque eles não querem que você se liberte. Por que os demônios estão agindo hoje em todas as nações do mundo, levando a pessoa a um nível intelectual baixíssimo? Já foi feita uma pesquisa, pesquisaram agora os filhos que, medindo o QI, coeficiência de inteligência dos filhos, e os pais têm um QI mais elevado do que os filhos. Está dando para você entender? Era para ser o contrário. Era para os filhos que tiveram a oportunidade de estudar, de frequentar uma escola, ter um QI mais elevado do que o do seu pai. Mas está sendo o contrário, porque Satanás lançou uma rede de nuvem de trevas sobre a terra e está mantendo as pessoas sem conhecimento. A pessoa vai para uma faculdade ou para uma escola pública e ela não aprende nada, nada. Ela sai de lá cheio de ideologias nefasta, maligna e diabólica. É isso que Satanás está fazendo. Então, irmãos, aquela pessoa que vive rodando está correndo o risco de nunca ser liberta e muito menos ser protegida. O que nós vamos aprender aqui hoje vai abrir para nós os olhos de quem está nos assistindo pelas redes sociais. Então, essa mulher nunca mais voltou na denominação que ela começou a sua vida com Deus. Está dando para você entender até aí? Então veja bem, ela, por conta própria, tomou a decisão de orar, jejuar e ler a Bíblia na sua casa, porque eles não ensinavam isso para ela, porque o importante é manter a pessoa na ignorância espiritual para que ela sirva de espetáculo para quem está vindo na igreja. Eu já tratei com muito problema de libertação, tanto em cidade fora e até aqui em Juiz de Fora. Irmãos, lá no auditório que nós tínhamos lá em Ubá, quando eu começava a orar, não ficava uma pessoa em pé. Porque lá em Ubá, havia até um ditado que corria lá: a macumba lá em Ubá, quando não matava, aleijava. Era igual o cascavel. Aliás, igual o urutu. O urutu, quando pica uma pessoa, quando não mata, aleja. Então a macumba lá em Ubá era tão pesada que quando não matava, aleijava a pessoa. Quantos aleijados Deus curou? Quanta cadeira de roda Deus tirou? Quantas bengalas Deus tirou lá das pessoas? Então preste bastante atenção no que Deus quer nos ensinar aqui hoje, que vai servir para todos nós e para todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Muito bem. Quando essa mulher recebeu essa oração, ela ficou com medo de passar mal outra vez, porque ele foi chamando nome por nome.
mas não os nomes originais bíblicos. É isso que eu quero que você preste atenção. Quando você vê alguém orar e chamar pelo nome recebido nas casas de santo, desliga o seu televisor, desligue o seu rádio e nunca mais assista aquela pessoa, porque ele vai enfiar demônio dentro da sua casa. Ele está invocando o demônio dentro da sua casa. Está dando para você entender, meu querido irmão? Deu para você entender? Então vamos lá. Podemos passar para o passo seguinte. Vamos ver o que Jesus ensinou a respeito dos demônios. Mateus capítulo 12, por favor. Versículo 43 a 45. Olha o que Jesus ensinou aqui. E quando o espírito imundo tem saído do homem, vou dar uma paradinha aqui. O espírito não sai voluntariamente. Ou ele sai sendo expulso, ou ele sai depois da morte da pessoa. Por quê? Porque os espíritos imundos são desprovidos de corpos. Nós vamos aprender isso aqui. Eles são desprovidos de corpos. Por isso, eles podem entrar, eles precisam de corpos para se expressar, para expressar sua maldade. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele precisa de corpo, mas ele precisa de corpo humano, que pensa, que fala, que tem inteligência, que tem raciocínio, que tem mãos. Você já viu algum cavalo assaltar alguém? Já viu? O cavalo pegou a ferradura dele, pôs um revólver lá. Você não vê, porque cavalo não serve para eles. Porco endemoniado eu já vi. Meu pai, já contei isso aqui uma vez, meu pai comprou uma leitoa de um homem que frequentava essas casas de santo. Aí, leitão como o quê? A gente procurava comida azeda nas casas, a gente era molequinho. A senhora tem aí, vai reservando a comida que sobra aí, a gente pega aqui depois para tratar de porco. Mas você pensa que o corpo comia a comida que a gente levava? A minha mãe tinha que fazer arroz e feijão para ele. Ele só comia arroz e feijão, quentinho da panela. Meu pai falou, está estranho esse porco, esse leitão. Aí de vez em quando ele dava epilepsia. Ele ficava epilético lá no chiqueiro. E babando. Tem um negócio errado. A nossa casa lá está lá até hoje. É uma casa de laje, antigona, está lá. Nós estávamos em casa. Eu escutei, nós escutamos literalmente um galho enorme caindo em cima da telha. Aí em cima da laje. Porque ela não tinha telha, era laje. Caiu um galho grosso, forte, pesado, em cima da laje. Todo mundo escutou em casa. A gente era criança. No outro dia, quando nós subimos na laje para tirar o galho, não tinha galho nenhum. E meu pai tinha trocado aquele leitão numa bicicleta. Aí ele pegou, viu que tinha coisa errada nisso aí. Tinha coisa estranha nisso aí, a gente não conhecia o evangelho. Ouvia falar, mas não sabia, não entendia de nada disso. Eu vim entender dessas coisas depois de 19 anos. Aí meu pai procurou o dono, falou assim, olha, eu quero devolver o porco, o leitão que eu apanhei do senhor. Não tem destroca não. Eu já vendi até a bicicleta, falou, não. O senhor pode ficar com a bicicleta, eu quero devolver o porco para o senhor. Devolveu para ele, acabou o problema. O porco tinha epilepsia. Eu nunca vi um porco epilético. Ele espumava e ficava debatendo no chiqueiro. Leitãozinho. Então a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus expulsou o demônio daquele rapaz,
Ele tinha 6.000 demônios no corpo dele. E os demônios pediram para entrar na manada de porcos, que era 2.000 porcos. Quando os demônios, Jesus permitiu, os demônios saíram daquele moço e entrou nos porcos. O que os porcos fizeram? Precipitaram, suicidaram. Como é que o porco tinha cabeça para poder falar assim, vou acabar com a minha vida? Todos os porcos pularam no mar. Se mataram. 2.000 porcos. Ainda tinha demônio para mais 4.000 porcos, que eram 6.000. Está dando para você entender, irmãos? Então vamos lá. Quando um espírito sai do homem, aí eu já expliquei para você que ele não sai voluntário. Voluntário é quando a pessoa não serve para ele mais. Morreu, vai fazer o que com o defunto? Aí tem muita gente que tem medo de cemitério, mas cemitério é o lugar mais tranquilo que tem. Ali não tem demônio não, porque não tem gente viva ali. O que o demônio vai fazer com o defunto? Nada. Então tem gente que tem medo até de passar em frente ao cemitério. Não tenha medo não, que ali é o lugar mais tranquilo que tem. O perigoso é onde tem os demônios e a pessoa está viva. É ali que está o perigo. Então o demônio sai da pessoa quando ele morre, ou quando ele é expulso. Então vamos lá. E quando o espírito imundo tem saído do homem, dessas duas maneiras, expulso ou quando morre, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Jesus está falando aqui da jornada do espírito imundo. Quando ele sai, ele tem uma jornada. Quando ele sai do homem, ou voluntariamente depois da morte, ou quando a pessoa é liberta, expulsa, o demônio é expulso da pessoa. Então ele emprenha uma jornada, uma caminhada para ver o que acontece. Então o primeiro passo ele sai do homem e vai para os lugares áridos, lugares secos. Na minha versão aqui, tem lugares secos e áridos, procurando o quê? Repouso ou descanso. Irmãos, onde está o descanso do ser humano? Está nas férias? Não. Está no dia de folga do seu trabalho? Também não. Aqui Jesus está falando do descanso espiritual. De um descanso que não o cansaço não é produzido pelo trabalho, mas o descanso é espiritual. O que Jesus disse lá no capítulo 11 de Marcos, se não me falha a memória, 11:28, ou Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vos aliviarei. E aí ele fala mais para baixo, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem é o descanso de qualquer ser desse planeta? Jesus. Aí você, mas pastor, o Espírito, por que ele procura descanso? Irmãos, esse descanso, essa procura, é a falta de Deus. Os demônios estão sentindo a falta de Deus. Aí eles saem numa jornada buscando descanso, porque eles já experimentaram o descanso de Deus. E eu provo isso da Bíblia. Primeiro, Apocalipse capítulo 12, verso 7. Olha o que está escrito aí, Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos.
Esses seres conhecem Deus, sabem que em Deus eles têm descanso, e agora eles foram, dá sequência no versículo por gentileza, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles perderam o contato com Deus. E aí, na perda do contato com Deus, eles perderam sua casa original. Casa aqui é corpo. Vamos ver? 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservada para o juízo. Eu vou ver, tem um texto também aqui, fala de primeiro, só virar sua Bíblia aí, Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Habitação, o que é? Casa. Eles perderam sua casa original. Eles perderam o seu corpo original. Está dando para você entender, irmão? Quem está entendendo, diga um amém. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Então, por que ele sai procurando pelos desertos? Procurando descanso, lugares áridos. Lugares áridos é um lugar inóspito, sem vida. É onde é água uma vez a cada 5 anos, 10 anos. Não tem vida, não tem como existir vida em lugares áridos, em desertos. Por que ele faz isso? Ele está em busca de descanso. Então a primeira etapa, ele sai para os lugares áridos em busca de descanso. Ele sai do homem e agora ele está em busca de descanso. Aí o que ele faz? Ele não acha o descanso. Por favor, próximo. Anda por lugares áridos buscando repouso, mas o que acontece? Não encontra. Porque descanso só em Deus. Ele vai para o lugar de solidão. Às vezes, quantas pessoas que me assistem pela rede social, tem uma família maravilhosa, mas dentro da sua casa você se sente solitário. Esse é o caminho da possessão. Esse é o caminho da invasão dos demônios. Porque você tem tudo do seu lado, mas você se sente solitário. Aí você fica procurando coisas e vai para lugares mais difíceis tentando achar. E aí vai se afundando cada vez mais. Então ele não encontra. Próximo versículo, por gentileza, olha o que ele pensa. Então diz: voltarei para a minha casa. Ele já chama até de sua casa. Está igual sem teto, né? Voltarei para a minha casa. Não construiu nada, não fez nada, mas é deles. Invasão. Voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele diz: voltarei para a casa de onde saí, que é a pessoa onde ele estava. A pessoa onde ele morava. Aí, próxima, ele encontra a casa desocupada. Vamos lá. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Na minha versão diz, ele encontra a casa vazia, adornada. Ah lá, varrida está lá.
Acha desocupada, obrigado aí, viu? Desocupada, varrida e adornada. O que quer dizer isso aí? Quando a pessoa se libertou, ele não se cuidou. Aí a casa foi varrida, ou seja, a casa está limpa. Porque um demônio dentro da pessoa é lixo, sujeira, seja na palavra, seja no pensamento, seja nas ações. Tudo encaminha para aquilo que é contrário aos princípios, aos bons princípios familiares, cristãos e sociais. Então, quando o demônio sai todo o lixo com ele. Sai o vício da droga, sai a prostituição, sai a mentira, sai o engano, sai as doenças, sai os males. A casa fica limpinha, fica adornada, linda, enfeitada, mas só que desocupada, porque não ensinaram para a pessoa que ele deveria entronizar alguém na vida dele, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. Não ensinou para ele que ele deveria pôr Jesus na sua vida, para Jesus ocupar o espaço que agora está vazio. Ele não ensinou para ele, porque o negócio é manter a pessoa, é manter o auditório cheio para fazer leilões. Quem é que quer comprar esse tênis aqui, ó? Tá cheirando novo, só usei uma vez. Quem quer? Se eu dar 8 mil, então toma aqui, pode levar, 8 mil. Ah, tem um relógio Rolex aqui, quanto você dá nele? Leilão na igreja. Aí a pessoa fica lá, vazio de Deus. Enche a igreja de congressos sem sentidos, que não leva a coisa nenhuma. Enche a igreja de tanta parafernália, sei lá. Parafernália, explicado aí. Pode deixar isso lá, pode deixar. Eu estava vendo um grupo de pessoas ungindo um lenço branco. O lenço vai daqui naquela parede lá. E a multidão do lado de fora esperando. Aí despejavam um óleo, passava a mão, e sacudia aquele lenço grande, um montão de gente segurando de um lado, do outro, obreiro segurando do outro, obreiro da direita, obreiro da esquerda, para depois colocar no chão e todo mundo passar em cima daquele lençol branco para poder atrair coisa boa. Isso aí, irmão. Jesus está fora disso aí. Eu fico preocupado quando a pessoa começa a rodar muito. Quando a pessoa começa a rodar muito é porque ele ainda não encontrou a bênção dele. E nunca vai encontrar. Porque a bênção está em Jesus e não na denominação, não na placa. E aí ele corre o risco de um dia ficar livre, mas a casa continuar vazia. A casa continuar vazia. Então ele diz, voltando, acha desocupada, varrida e adornada, limpinha, tal tudo. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, ou piores do que ele, entrando habitam ali. Então agora ele vai fazer uma resistência dentro daquela casa. Já que a pessoa não cuidou, então agora eu vou chamar mais 7 pior do que eu, e vamos formar uma resistência ali dentro. Irmãos, vou te mostrar o que significa essa resistência. Eu conheci um pastor que ele foi fazer um trabalho em São Paulo, numa praça, e aí caiu uma pessoa lá na praça, possessa. Aí ele está orando, e o mal não saía. Aí ele chamou a família e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos levá-lo para a nossa casa e lá nós vamos cuidar dele. Aí levou para a casa dele, do pastor, e ele ficou, já estava cansado, já era madrugada, o demônio não saía. E ele então trancou
pôs ele num quarto, trancou e chamou a família dele e a família do rapaz, da pessoa, para fazer um lanche. E deixou a porta trancada. E foi fazer, quando ele estava lanchando na cozinha, não é que o cara aparece lá? Lá na cozinha. Aí ele fala, corre lá, vê lá quem que abriu lá. Irmão, estava tudo trancado. O diabo passou com ele pela parede. Está dando para você entender? Passou com ele pela parede. Ele falou, meu Deus, nós estamos lutando com coisa. Esse é um dos casos de pessoas que foram libertas e não ocupou a sua casa com Jesus. Ocupa com um montão de coisa, com rótulo de igreja, ocupa com seminários, ocupa com eventos, com festas julinas, festas agostinas, setembrinas, dezembrinas, e vai por aí fora, enche de festa de colheita, de passeios, disso, daquilo, mas a casa está vazia. Então tem muitos cristãos por aí que estão possessos, porque não aprendem, não ensinam para ele que a casa deve ser ocupada pelo Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que protege, aquele que livra, aquele que salva. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o que vai acontecer com a casa? Por favor, sequência, por gentileza, obrigado. E são os últimos atos deste homem ou desta mulher piores do que os primeiros. Então a nova ocupação com 7 a mais entram e habitam ali. Então vamos ver as consequências. Consequência são os últimos atos deste homem ou mulher piores do que os primeiros. Essa é a consequência. Porque a pessoa não aprendeu que a casa precisa ser ocupada pela presença do Senhor Jesus. Deu para entender? Aí vem as perguntas. Pastor, se eu frequentar a igreja de vez em quando, resolve o problema? Eu mantenho o demônio longe de mim? Ou o demônio não voltará mais? Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 23. Vamos ver o que está escrito aí? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Pedro era um seguidor de Jesus, expulsou demônios, andou por cima das águas, estava todo dia com Jesus, todo dia. Mas numa hora lá, quando Jesus falou assim, importa que o Filho do Homem seja morto, entregue aos pecadores, seja morto e ao terceiro dia seja crucificado, ressuscite. Desculpe. Aí Pedro falou, Senhor, não, tenha misericórdia de ti, então não vamos deixar não. Aí está lá, para trás de mim, quem? Satanás, que me serves, diz, está falando com Pedro. Pedro ficou possesso, andando com Jesus. Aí vamos ver a razão? Vamos ver, próxima sequência. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas dos homens, as coisas materiais. Deu para você entender? A igreja está tirando as coisas de Deus e enfiando o material no povo. É por isso que tem pessoas endemoniadas dentro dos cultos e ninguém sabe, ninguém vê. São atitudes de estupros, de violência familiar, de violência sexual, de homossexualismo dentro da igreja, porque estão possessas, porque só pensam nas coisas do mundo. Então arreda-te de mim, Satanás, porque você só me serve de escândalo, porque você só compreende as coisas do mundo, as coisas do homem. É o que está acontecendo hoje. Andava com Jesus. Andava com Jesus.
Vamos ver um outro, João 13, 27. Olha esse aqui também. João 13, 27, por favor. Após o bocado, ou seja, o pedaço de pão, Jesus estava comendo a Páscoa, encerrou a Páscoa e instituiu a ceia. Na ceia estavam os 12 discípulos. Aí quando ele consagrou o pão, ele deu esse bocado de pão a Judas. E o que aconteceu? Entrou nele Satanás, na hora da ceia. Sabe por quê? Porque Judas estava seguindo Jesus, mas era ladrão. Quantos que estão nos púlpitos aí, escondendo adultérios? A hora desses homens vai chegar. Quantos que estão nos púlpitos, escondendo estupros? Quantos que estão nos púlpitos, roubando recursos? Quantos que estão nos púlpitos, mentindo, enganando, traindo? A hora deles vai chegar. Assim como chegou de Judas, que do tempo todo ele roubava, o tempo todo ele planejava, até que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E aí, ele se matou. Está dando para você entender, irmãos? Aí vem, essa é a primeira pergunta, se eu frequentar. A pessoa pode frequentar a maior e melhor igreja do mundo. Agora, ele pode frequentar até uma garagem, mas se Jesus estiver ali, irmão, pode vir inferno inteiro, vai tudo para o chão. Porque Jesus na nossa vida, ninguém toca. Jesus na tua vida, ninguém toca. A casa está sempre limpa, a casa está sempre iluminada, porque treva significa ausência de Deus. Lá dentro vai estar cheio de luz. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então agora vem a outra pergunta. A primeira, se eu frequentar a igreja, eu afasto o demônio? Depende do lugar aonde a pessoa está indo. Depende do alimento que ele está recebendo. Depende muito. E nós estamos mostrando aqui que tinha 2 pessoas ao lado de Jesus todos os dias, e os demônios entraram neles. Mas por quê? Um porque vivia no ministério, mas era ladrão. O outro porque pensava só nas coisas do mundo. Então tem muita gente assim. Só ensina que você deve ser bilionário, rico, que você deve ter isso, que você deve ter aquilo. Se você não tem, Deus não está contigo. Ora, Jesus era dono do mundo. Mas onde ele nasceu? Numa caverna. Dá licença, irmãos. Jesus nasceu numa caverna, onde os animais eram guardados do sereno, da chuva, à noite. Ele podia ter nascido num palácio, mas para mostrar que ele serviu, que ele é um exemplo para nós. Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida da gente. Ele fala assim, ó, não tem que se preocupar com isso nem com aquilo, porque ó, eu cuido das aves, nenhuma delas morreu de fome, nem Salomão se vestiu como lírio do campo, eu cuido dele, mais do que Salomão com toda a sua glória e riqueza, nunca se vestiu como lírio do campo, então eu vou cuidar de você. Então Satanás inverteu as coisas, ó, pensa na coisa material, você tem que ter mansão, você tem que ter... Não estou aqui dizendo, criticando quem tem. Deus te tenha porque Deus deu para ele pelo seu trabalho, não que ele ficou focando nisso. Deus deu, e já é uma consequência de Deus na sua vida e também de você se esforçar e trabalhar. Agora, aqueles que ficam lá ouvindo de pregadores, se você não tiver isso, Deus não está contigo. Então, os pobres estão ferrados. Desculpa a expressão. Os pobres não vão entrar no céu, porque se ele é pobre, não tem Deus, Deus não está com ele porque ele é pobre.
Agora, nesse mundo, irmãos, a nossa riqueza não está aqui, a nossa riqueza está lá, porque tudo isso aqui vai virar pó, isso tudo vai ser destruído. Então, Jesus falou: junte tesouro no céu, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, porque na terra tudo é destruído, mas lá, então junte tesouro no céu. E o nosso tesouro no céu é a nossa oração, a nossa vida com Deus, a nossa vida na presença de Deus, seja qual for, seja numa casa bela, seja numa casa de palha, seja numa casa de madeira, seja numa casa de barro, seja onde for, Deus está com você ali, porque você está andando na presença dEle. Está dando para você entender? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, a pessoa pergunta: se eu frequentar, eu estarei livre? O que eu não devo fazer? João 8, 10 e 11. Vamos ver o que Daniel não deve fazer? O que nós não devemos fazer? Ah, muito bem, está ali já. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe. Então, vamos contextualizar aqui. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Flagra é no ato, né? No ato. Jesus estava na praia, agachado. Aí aqueles homens pegaram a mulher em flagrante no ato do adultério, pegou ela, ali só tinha homens, vai entendendo aí, pegaram ele, foi arrastando para a cidade, cataram pedra, porque na lei de Moisés está escrito assim: aqueles que for flagrado em adultério serão apedrejados até a morte. Aí pegaram lá, vamos levar essa mulher para Jesus. Aí curiosidade, já viu, né? Uma moto cai no chão, já lota de gente que quer ver o que aconteceu. A nossa curiosidade é impressionante. Então, o pessoal vindo uma mulher sendo arrastada pela rua, e o pessoal catando pedras enormes e levando. Aí falou: vamos seguir. Chegou lá, já tinha uma multidão, encontraram Jesus. Jesus estava agachado, escrevendo lá com o dedo na areia, jogaram a mulher na presença dele. Falou: aí, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que tu dizes? Ele parou de escrever, olhou para cada um deles. Jesus já detectou logo a injustiça que estava sendo cometida. Qual a injustiça que estava sendo cometida ali? Houve um flagrante. Estava faltando quem ali? Cadê o homem? Puxaram a sardinha para o lado dos seus. Não havia justiça ali naquele julgamento. Então Jesus virou para ele e falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo falou: puxa vida, deixamos o cara embora. Aí foi jogando a pedra no chão, foi saindo todo mundo, aí ficou só a mulher e Jesus. Aí é onde a pergunta: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ela disse: ninguém. Ele disse: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: olha o segredo aí: nem eu te condeno, agora vai-te e faz o quê? Não faça mais o que a senhora fez, para que não te aconteça coisa pior. Dá mais um toquezinho no versículo. Ele falou, outro texto que fala sobre isso aí. Obrigado. Para que não te suceda coisa pior. Porque se ela continuasse, os demônios iriam entrar, e aí o estado daquela mulher seria 7 vezes pior. Está dando para você entender? Vamos ver um outro? João 5,14. Vamos ver outro aí.
Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está curado. Vamos contextualizar aqui. Esse versículo é quando Jesus entra lá no pavilhão, onde é o tanque de Betesda. Ali ficavam os paralíticos, doentes, esperando o movimento das águas para jogar o seu doente lá e sair curado. Aí ele estava lá 38 anos. Aí Jesus chega: quer ser curado? Ele falou: não tem ninguém que me põe na água, eu já vim aqui todo dia, me traz aqui todo dia, mas ninguém me põe na água. Quando eu vou arrastando, já pulou um montão de gente. Jesus falou: pega a tua cama, levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Na mesma hora, o paralítico de 38 anos que frequentava o tanque de Betesda ficou curado. Aí alguém criticou ele: você está carregando a sua cama hoje, ninguém pode trabalhar hoje não. Quem me curou disse que eu para carregar minha cama. Aí ele foi para o templo para agradecer a Deus. E lá no templo ele encontra quem? Jesus. Olha lá. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior do que a paralisia que você tinha. É isso que eu não devo fazer. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. É isso que eu não devo fazer. E você também não deve tolerar que a sua liderança faça isto. Tem muita gente defendendo liderança, estupradores, ladrões, mentirosos. Aí acaba respingando isso aí na vida dele. Defende um líder por causa da placa denominacional. Então você vai cair junto com ele. A sua defesa a esses elementos vai fazer você cair junto com eles. Você também assistindo pela rede social, você sabe o que eu estou falando. Que vai respingar em você, respingar naquelas pessoas que estão apoiando, que estão tolerando. Aí vamos lá. Agora a primeira pergunta é: se eu frequentar a igreja, vai resolver? O que eu não devo fazer? Já avisamos. Agora, o que devo fazer? Judas, está aí a casa na sua Bíblia, Judas 1, 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Primeira coisa, edificar é construir. Construir. Construa a sua vida espiritual. Você pede, quando você vai fazer uma construção, você entrega para alguém, a não ser que você pague. Mas você tem que estar lá sempre, porque o dono do defunto, diz um ditado assim, o dono do defunto pega onde? Ninguém gosta de falar isso. O dono do defunto pega onde? Na cabeça, né? Então você vai construir alguma coisa, o que você faz? Você pega junto. Se você não pegar, ninguém vai construir para você. Quando eu estava construindo nossa primeira igreja, um vizinho falou assim: poxa vida, cadê o pastor de vocês? Nunca vi o pastor de vocês aí? Eu falei: não, ele está lá dentro do buraco lá. Não tem pastor aí não, porque ele tinha a visão de um pastor, terno, gravata, sapatinho engraxadinho, bonitinho. E eu chegava lá de manhã cedo, entrava numa bermuda e enfiava nos buracos. Eu estava construindo a igreja. Então o apóstolo Judas está dizendo aqui: construa a sua vida espiritual. Construa, começando por onde? Começando por onde? Pela sua fé santíssima. Eu tinha uma fé natural, sabia da existência de Deus, mas não conhecia.
Você tinha uma vida espiritual, tinha fé, mas não conhecia Deus. Então agora você foi tirado aquela venda dos seus olhos e você passou a enxergar Deus. Então agora edifique, construa a sua vida em cima desta fé santíssima que Deus te deu, essa fé sobrenatural que Deus te delegou. Construa a sua casa, construa a sua vida, começando pela sua fé santíssima. Cresça a sua fé, faz a sua fé crescer. E o que diz a Bíblia que faz uma fé crescer? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, ouvir o que é certo. Se você vê alguém chamando esses espíritos com o nome de batismo na casa de santo, desligue sua televisão, que ele está chamando bicho para dentro da sua casa, pela madrugada. Nós temos que discernir o que nós estamos ouvindo. Construa a sua vida espiritual, construa uma vida de oração. Eu só oro quando eu vou na igreja. Não. Construa a sua vida de oração na sua casa. Se discipline. Se você, eu e minha esposa, quando nós fomos fazer meu sogro me deu lá um pedacinho nos fundos da casa dele. Pode construir sua casa aqui. Eu e minha esposa, a gente ficava com a mão tudo furada. Eu e ela furando buraco naquela época de dezembro, calor. A terra dura igual uma pedra. A gente passando um trado que eu aluguei na época. Eu aluguei um trado sem corte, sem nada, pequenininho. Aí eu fui lá na casa de ferramentas, aluguei aquele trado. Aí quando eu peguei o contrato, falou: se você sumir com esse contrato, você tem que pagar X. Falei: meu Deus, esse trado não pode. O trado dormia com a gente dentro do quarto. Até o trado eu tinha que tomar conta dele. Eu e a minha esposa ficava com a mão furada de tanto amarrar ferro e furar buraco. Eu estava construindo a nossa casa. Então ninguém vai construir para você. É você que tem que construir, disciplinar a sua vida de oração. Faça crescer a sua fé. Faça a oração, estabeleça um horário na sua casa. Esse horário eu vou estar na minha oração. Se a noite é melhor para você, vá na noite, que ninguém vai te chamar, que ninguém vai te atrapalhar. Então construa a sua vida de oração. Porque está lá, olha, a vossa fé edificando-vos. Está falando com quem? É decisão do Daniel, é decisão sua. Edificando-vos. Não está ali escrito assim: olha, vai para a igreja que o pastor vai edificar a sua fé. É por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo hoje. Pode ir para a igreja que o pastor vai edificar a sua fé, aquele irmão vai edificar a sua fé, ele vai edificar a sua oração. Não, é eu que tenho que fazer, edificando-vos a vós mesmos. Eu tenho que cuidar da minha fé, sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, duas coisas: aumenta a nossa fé e orar no Espírito. Agora vem: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Você tem que conservar você. Conservar é você se policiar. Policiar. Deu para você entender? Você autodisciplinar. Vou te dar um exemplo aqui. O que adianta alguém ver um filme pesado? Vamos pensar aqui num filme impróprio. Você só vai chamar tentação para o seu corpo, porque você não pode satisfazer aquele desejo que você está vendo no filme. Só vai chamar tentação para o seu corpo. Então é melhor fazer o quê? Fingir que está morto. A Bíblia fala assim: olha,
estejais mortos para os pecados e vivos para Deus. Então não vou ver, porque eu não posso me satisfazer, que satisfazer vai trazer o demônio, então eu prefiro não ver, para não ficar sendo tentado. Então se policie, se discipline. Conservai-vos no amor de Deus, cresça no conhecimento de Deus, Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então Deus vai encher a nossa vida da sua presença, porque nós estamos buscando crescer, conhecer e crescendo no conhecimento de Deus. Efésios 5:18, vamos ver o que está escrito aí? E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você está edificando a sua casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E por último, 1 João 5:18. Olha o que está escrito aí, por gentileza. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o que? O maligno não lhe toca. Quer dizer, ele não vai nem chegar perto. Está dando para você entender? Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Edifique a sua vida espiritual. E aí você vai ver que nunca mais o demônio terá acesso à sua vida. Nunca mais o inimigo terá, porque ele não vai nem chegar perto, porque ele não pode nem tocar. Então eu já encerro estas práticas de edificação e oração. É uma forma de todos nós estarmos preparados para a vinda do Senhor e permanecermos firmes até a vinda dele. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos ler para encerrar. Aleluia. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados ou conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amém. Então vamos começar agora. Por favor, fique em pé. Construa a sua casa. Edifique a sua casa. Porque se você não edificar, ninguém vai edificar para você. Antes da gente começar a fazer oração, você vai falar para o seu irmão que está do seu lado: olha, construa a sua casa espiritual. Fala para ele: construa, irmão. Construa. Edifique a você mesmo. Então leia a sua Bíblia, ore em casa, se for possível faz um jejum de vez em quando, mas leia a Bíblia, ore, seja cheio do Espírito Santo, caminhe na presença de Deus, se conserve, preserve a sua vida, não se exponha à tentação, e você será um vencedor em todas as áreas da sua vida, porque a verdade liberta e protege. Esta é a verdade que liberta e protege. Deus te abençoe. Levante as suas mãos, vamos orar. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero começar hoje a minha vida de construção espiritual. Senhor, me encha. Faça essa oração agora. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada, e nos ajude o teu povo, Senhor, a ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor já entrou na vida deles,
mas agora eles precisam de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, Senhor, encha a minha vida, enche a vida dos pastores, me dá sabedoria dos céus, encha-me do Espírito Santo de sabedoria, encha a tua igreja do Espírito Santo e de sabedoria, encha os pastores, encha o diaconato, encha este homem, encha esta mulher, encha os cantores, encha os músicos, encha as crianças, encha os jovens, encha os adolescentes, encha os casais do Espírito Santo, encha todo o teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.